algumas pessoas que algumas pessoas que eu não conheço pessoalmente, Márcia, Lívia, Fernanda, sejam bem-vindas, Daniela, Beatriz. Cris também. Gente, então vamos lá, vou começar, tá? Então, bem-vindos a esse concerto de poesia, que é o segundo de 2024, depois do Carnaval, né? Logo depois do Carnaval. Agora a gente já está começando o ano, e que traz, né, esse poeta que se confunde com São Paulo, mas ele é baiano, que é o Edson Cruz, né? Eu sempre penso no Edson em São Paulo, mas É, ele mora em São Paulo, mas é baiano, né, Edson? sou baiano, sou de Ilhéus. De Ilhéus, né? Não, pois é, de Ilhéus eu sei que é, né? Então, né, que ele é escritor, é editor do Musarrara, do portal Musarrara. Há pouco tempo nos discutíamos, porque eu chamei ele de tradutor, o Nuno também, e ele falou que tradução era coisa séria, que aí supõe-se que poesia não. Eu fiquei muito ofendida, o Nuno também, ficamos até pensando em cancelar o Entramos em crise, concerto, é né? claro, Depois ele vai entramos em crise. explicar por que que não é coisa séria. Só tradução pode ser. Mas a verdade é que ninguém leva muito, né, os poetas muito em conta, né, assim. E não é uma queixa, não. Sempre foi assim. Ninguém ligava, mal comparando, ninguém ligava para o Rambo, né? O Rambo. Olha, Bem mal comparando, né? eu queria contar uma história rapidinha a propósito disso, Suzana, Ah, Edson, todo mundo. Que a mulher, eu estava uma vez o meu lado, no meu lado A, eu sou poeta, enfim, é o que efetivamente eu sou. Mas esse lado A eu tive que manter escondido muito tempo e eu escondi sobre um lado B, que é o arquiteto, que trabalha por aí e tal. Enfim, uma vez eu estava com um cliente e aí ele virou para mim e estava falando mal de alguma pessoa muito irresponsável e que fazia as coisas de maneira assim muito leviana e de qualquer jeito e era também um sonhador. Aí ele juntou essas características e virou assim, com muita raiva da pessoa, é um poeta. É isso. E ele não sabia que eu escrevia. Era uma coisa que eu mantinha assim um pouco à parte, né? Com um lado, meu lado B, o meu um lado A eu poeta. mantinha como lado B oficial. E aí eu fiquei olhando para a cara dele assim, meu Deus, ele não sabe que eu também sou poeta. É, não sabia que você também não era uma pessoa séria, né? Não era uma pessoa séria, exatamente. Ele estava fingindo ali. Ah, então, assim, bem-vindo, viu, Edson, ao nosso concerto de poesia. Obrigado. Bem-vindos todos. Eu vou falar um pouquinho sobre o Edson. Ele é formado em letras pela USP. Eu anotei aqui para não. Depois que essa história do poeta e tradutor, eu fiquei, né? Ele é homem sério, ele é formado em letras pela USP, viu? Publica poesia, e ensaios também, né? É uma das coisas que me chamam muita atenção também na obra do Edson, né? Ele fez uma coisa que eu admiro muito, que é ele adaptou o Mahabharata, que é um longo poema indiano, para a prosa. E acho que às vezes eu vejo um pouco do Mahabharata nos poemas, um pouco desse toque assim oriental, né? Essa coisa. Eu já andei na Índia, então tudo para mim faz sentido, assim, sabe? Então, e ele publicou um livro de ensaios, um livro de depoimentos, o que é poesia, né? Na verdade, não é o que é poesia, é Musa Fugidia, né? Depoimentos pela editora Moinhos. 4 livros de poesia, um deles foi semifinalista do Portugal Telecom de 2014, e outros livros que estão aqui, que eu não eu acho que o Nuno vai falar um pouco mais sobre, né, esse trabalho todo do Edson, mas o último livro, né, de poesia foi Fibonacci Blues, pela poesia, não, é Prosa Fractal, Isso que é um não é romance, bem é uma poesia, novela. não é? É uma novela, não é? E também ensaios, que é a escrita dos ornitorrincos. De poesia foi o Pandemônio, pela editora Cotter, essa aí, em Depois saiu esse aqui, 2020. ó.
Depois Esse aí. saiu Esse. Negrura, foi o Negrura. último. Negrura, esse não tenho aqui. Esse não É, tá. esse é de Negrura, olha só. 2022. Hum, é bem. É o meu livro mais É, negro, é o mais. mais preto. Legal, legal, mais preto, né? Então, vou passar para o Nuno, que é quem comanda o barco, e a gente vai conversando, tá? Obrigado, Suzana. Eu queria voltar a um. Eu vou falar um poema teu, Edson, que é um dos poemas teus que eu acho mais bonitos e que me tocam de maneira muito, assim, muito próxima, né? Pela forma como, pela forma do poema, pelo conteúdo, pela maneira como ele se desenvolve, né? Então, chama-se Bibliotecas. A biblioteca do pai de Borges foi o fato capital de sua vida. Ele nunca saiu dela, disse. Em minha casa, nunca tive livros. O fato capital de minha vida é não ter tido pai. Minha mãe foi minha biblioteca. Ensinou-me tudo. Nunca saí dela. Era analfabeta e deveria ter se chamado Alexandria. Isso está no livro Canto Verde das É Maritacas, lindo pela Patuá, 2016. é lindo, Então, é lindo. Edson, é muito bonito esse poema, né? Bom, eu queria que você falasse, voltasse para aquele menino lá em Ilhéus, na casa de sua mãe, e falasse de como a palavra ficou impregnada em você. E dali, como é que esse menino foi para São Paulo e resolveu estudar letras e tudo mais. Obrigado, Nuno, pela aproximação, Uhum. pelo convite e pelo a escolha do Bibliotecas, que realmente, se eu tivesse o tempo de ler só um poema, eu leria esse. Para que alguém. Vou achar aqui. É. Ok. Need Ah, agora foi, né? Camila, você pode desabilitar? Tem duas pessoas com som ligado. Desculpe, Edson. Deixa eu ver. Acho que eu consegui já. Consegui. Boa. Oi? Podemos? Vamos? Podemos. Podemos. Estão me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem, Ouvindo Nuno? bem. Ah, Desculpe a perfeito. interrupção, tá? Que é isso. Bom, é uma longa história, viu, Nuno? Porque eu sou mais velhaco do que você imagina, e vocês imaginam. Eu nasci em 59, então tem uma história, estou ficando velhinho já. Pô, qual é o segredo? Tem vários. Depois você conta. Continua a sua história, então. Não vamos desviar. Tem o segredo epidérmico, Aham. tem o segredo da localização geográfica, ter sido na Bahia, do lado do mar, muita água de coco. É muita coisa. Mas então, a Bahia, Ilhéus, ficou assim no meu ouvido, né, e no meu imaginário, o rumor do mar, porque eu vim muito cedo, né? A minha mãe se separou do meu pai e saiu escondida de casa de madrugada, e fomos até Salvador. E eu tinha 1 ano, imagina isso. Então, na realidade, eu cheguei em São Paulo, na casa da minha tia, onde eu fiquei alguns anos com a minha mãe, e eu fui criado em São Paulo, então eu estudei em São Paulo. Então, tanto é que eu não tenho sotaque nenhum baiano, né? Os meus amigos baianos falam que eu não sou mais baiano, né? Porque, mas uma vez baiano, negro, não tem como, né? A minha família, a minha mãe tinha um sotaque bem carregado, as minhas tias, e a minha casa era sempre eu me lembro assim, era uma casa de passagem dos retirantes, né? Todos os parentes que aos poucos foram vindo para São Paulo à procura daquele
famigerado sonho do trabalho, da casa, do Sul Maravilha, né, das condições materiais que eles achavam, né, que o Sul dito Maravilha daria. Inclusive algumas umas personagens da família vendendo tudo que tinha. Lembro que eu tenho uma tia, né, que eu passava algumas férias em Ilhéus. Ela tinha uma casa sensacional, assim, num lugar maravilhoso, perto do mar, e depois também vendeu tudo, vieram para São Paulo. Hoje moram na periferia, aquelas coisas, né? Um absurdo. Bom, então, a coisa da palavra foi chegando aos poucos. Outro dia até eu postei um poema que recente, né? Postei no Instagram, e que rememora. Eu não separei ele aqui, mas depois eu posso localizar no Instagram, porque foi uma lembrança de uma. Acho que eu estava no segundo ano do primário, assim, né? E a professora pediu para fazer uma redação, e na outra aula ela leu falou, comentou, né, algumas redações, e eu lembro que ela elogiou bastante minha redação e leu um trecho assim enorme, e ficou engasgada, e ficou emocionada, assim. E foi o primeiro momento que eu que acordou em mim algo em relação à palavra, ou potencial, ou a possibilidade de que eu poderia me diferenciar de alguma forma no uso adequado das palavras, né? Nessa coisa que eu nem sabia o que era exatamente, mas ver a minha professora emocionada ali por algo que eu escrevi e que os amiguinhos não entendiam o que eu estava falando. É, Depois até acho e leio para vocês. É, É o foi, Ângelus, é o poema chamado Ângelus. é isso. Sou poeta porque roubaram minha infância. Não, não é esse. Tá. É um outro. Foi depois desse. É, mas aí, é, que eu estava falando então disso de me diferenciar da percepção, né? Como a professora foi um espelho assim, porque eu era o mais pobrezinho da sala, né? Miserável mesmo, né? Naquela época tinha caixa, né? Não sei se vocês lembram disso. O aluno que fazia parte da caixa recebia todo o material, o uniforme, tudo, porque não tinha condição nenhuma, né? Então, foi a primeira percepção de que eu poderia ter algum valor. Isso é importante, né? E depois, eu frequentava a igreja católica, era coroinha, na região ali que eu morei, que foi na Estação da Luz, Ponte Pequena, aquela região ali. E o padre uma vez me convidou, assim, acho que meio jocosamente, mas eu acabei aceitando. Ele perguntou se eu queria estudar no seminário. Devia ter uns 11, 12. E eu espertamente perguntei assim, o que que teria o seminário de interessante para mim. Aí ele começou a desfiar o que tinha o seminário, né? Que tinha uma biblioteca enorme, que tinha um campo de futebol, que tinha piscina, tinha pomar, tinha não sei o quê. Aí eu falei, eu quero. Eu percebia. Ele falou também que eu ia ter aulas com professores particulares, eu ia estudar um pouco de línguas, ia aprender latim. Acendeu uma luzinha assim de um caminho que eu teria que abraçar, que não teria outra oportunidade de ter aquelas. E aí eu fui para o seminário. O seminário foi realmente, aí sim, a porta de entrada para conhecer um pouco mais da leitura, da potência das palavras, a língua, espanhol, francês, latim, tudo que era novidade assim para um garoto, isso na década de 70, e um garoto pobre não teria condição nenhuma de estar vivenciando aquilo. Só que no seminário o que me pegou foi a música.
Eu me tornei um bom leitor no seminário, porque tinha uma bela biblioteca. Então, esse poema que você leu também dialoga com a biblioteca do seminário, está tudo ali. É a biblioteca do pai do Borges, foi o fato capital de sua vida. Ele nunca saiu dela, disse. Minha casa nunca tive livros. Realmente, na minha casa eu nunca tive livros. É o fato capital da minha vida é não ter tido pai, porque meu pai ficou na Bahia, eu vim para São Paulo. Minha mãe foi minha biblioteca, ensinou-me tudo. Nunca saí dela. Então, como Borges nunca saiu da biblioteca do pai dele, como ele relatou em vários momentos, né? Eu nunca saí da biblioteca da minha mãe, que era minha mãe, é o saber que ela me passou. E ela deveria ter se chamado Alexandria, né? Porque o olhar do menino, ela parecia que sabia tudo, conhecia tudo. Hoje eu já sei que não, eu tinha muitas deficiências, mas foi a minha Alexandria, né? Assim como a biblioteca do seminário foi a minha Alexandria, porque lá tinha tudo também. Eu lembro que eu trouxe como butim, como espólio de guerra, depois que eu saí do seminário, uma coleção das seleções. Lembra as seleções? Aquela que até acho que até hoje ainda é publicado, né? Vendido nas bancas de jornais. E eu tenho seleções da década de 30 para vocês terem ideia. Década de 20 que é tudo lá, que era da biblioteca do seminário. Eu trouxe como meu butim. Não, e pouca gente sabe, Edson, que aquelas novelas condensadas, havia traduções de Rubem Fonseca, Clarice Lispector, Raquel de Queiroz e por aí afora. O Drummond era um Exatamente. timaço Era um que a timaço. Seleções contratava para fazer as traduções condensadas daquelas novelas que, enfim, eram, né, mas as traduções eram. Olha o tradutor aí de novo, é coisa séria. Tinha gente Produção é coisa séria lá, séria, tinha então. gente séria. Mas tinha autores do mundo, né, que eles publicavam. Tudo Também é condensado, isso. mas, pô, grandes autores que, Também é. Mas né? tinha umas novelas mais ou menos às vezes. Sempre Você tinha. via assim, era uma coisa meio de best-seller, mas que a tradução era uma tradução de primeira ordem, né? Mas as seleções mais antigas, por isso que eu falei da década de 30 e 40, os textos eram muito bons. Ah, Depois, eu não depois, peguei. depois, como tudo, foi diluindo, claro. É, Mas década de 50, década de 60, tinha Hemingway, Fitzgerald, pois é. tudo condensado, mas imagina, nunca teria lido esses caras se não fosse por ali. Fala, Suzana, você está abrindo a boca aí, mas eu não estou ouvindo. Abre o microfone. Você Tá continua mudo, falando. tá Ah, tá. mudo. Eu ia só acrescentar que eu era menina e lia as seleções, e eu lembro desses tradutores, mas tinha uma seleção para uma garota, né, que era aquela rir é o melhor remédio. Eu lembro muito aquela sessão, né? Faz Tinha, muito tempo. tinha, tinha o meu tipo inesquecível também, lembra? Meu tipo inesquecível. Muito Putz, legal. era, Muito legal. era incrível. Ou seja, a gente tá velho, hein? Começou num É, papo aqui de veiacos. eu não Eu ouvi sabia, eu falar achei disso que aí em era livro de muito mais história. Eu novo. não cheguei a pegar, não. Você não tinha Não, nascido. Eu sou de livro de Nuno, história, eu sou um pesquisador. Nuno, eu acho que você é mais novo que o Edson. Um pouquinho Olha que só, um pouquinho incrível. só, um É, pouquinho só. o cabelo e a barba dele não É, parece. cabelo, a Parece, né? barba. E, isso Fala. é a arquitetura que fez isso, embranqueceu tudo. Não. Mas continue, Edson, Bom, a palavra foi por aí, né? Mas o que eu ia dizer é que eu saí do seminário seduzido pela música, né? Porque no, Uhum. no seminário, não sei se vocês sabem, você tem que cantar no coral, você tem umas noções básicas, né? Eu comecei a estudar violão, aí quando eu saí do seminário eu fui estudar com um professor particular, estudei violão erudito, violão popular, depois comecei a tocar violão e voz em barzinhos, na noite, depois tive um grupinho, e aí a coisa que me fascinava e o caminho que eu achava que ia ser o meu caminho era a música, era a canção, né? Que era algo que eu fazia e as pessoas gostavam, né? As pessoas achavam que eu cantava bem e tocava, por exemplo, na década de 70
é, eu já tocava no violão Caetano Veloso, Gilberto Gil, que era algo complexo para aquele momento, né? As pessoas compravam uma revistinha nas bancas de jornais, chamava Violão e Guitarra, para tirar as músicas, né? Que vinham os acordes e tal. Eu tocava tudo aquilo já e bem, cantava, etc., porque tinha tido uma formação de canto no seminário, então era muito afinado, etc. Então eu achava que era por aí. Até cheguei a fazer algum tempo de escola de música, conservatório, depois universidade, composição e regência. Mas quando eu cheguei na universidade, eu percebi que eu já tinha perdido o bonde já, o tempo, né, o time, eu já tinha mais de 30 anos já. E já estava cansando de ficar tocando voz e violão em barzinho, virar noites, madrugadas, ganhar muito pouco, etc, etc. Então, aliado ao início da minha prática budista, que foi na década de 90, comecei a ter outras perspectivas e outras exigências, né, pessoais. Eu nunca tinha, por exemplo, pensado num projeto de vida, né? Isso foi o budismo que me trouxe. Qual é o seu projeto? A primeira pergunta, seu projeto de vida? Não tinha projeto nenhum para o mês que vem, para nada. Era um macunaíma mesmo, né? Ia vivendo na rede. E aí eu comecei a repensar com seriedade, né? E vi que a música eu tinha perdido o bonde. Eu lembro que nas aulas de composição e regência, eu boiava um monte de coisa, porque as pessoas chegavam já tinham estudado 11, 15 anos de piano, erudito, clássico, já liam a partitura, saíam tocando à primeira vista uma partitura de Bach, e, e eu apanhava pra caramba, né? Minha casa nunca teve piano nem nada, aí fui estudar um pouco de piano para tentar entender, mas aí você não recupera essas coisas com mais de 20 anos, né? É difícil. Então aí eu tive que me reconfigurar e repensar o que, que eu gostava de fazer e que achava que fazia bem. Então sempre fui bom leitor e sempre escrevi. Então achei que talvez eu pudesse entrar nesse métier, embora eu não soubesse como que se entra. Como é que se torna um escritor? Então, essa foi uma pergunta inicial, assim, para mim. Não fazia ideia. Eu sei que tem que sentar a bunda na cadeira e escrever, escrever. Mas como é que entra no métier? Como é que você chega num editor? Como é que você lança o primeiro livro? Então, a coisa que me veio na cabeça era que estudar letras seria uma boa porta de entrada. Aí me preparei, prestei vestibular. Já tinha prestado vestibular para jornalismo, já tinha feito 3 anos e meio de psicologia, já tinha assistido aulas como ouvinte na filosofia, na FEFELESH, mas aí fui prestar letras. E aí eu lembro que na primeira semana do curso de letras na USP, eu tive aula com Luiz Tati. Luiz Tati dá aula de linguística e semiótica, né, na USP. Aí na primeira aula, assim, eu era bicho, né, calouro. Aí ele diz assim, quem estiver aqui no curso de letras pensando, almejando se tornar escritor, está no lugar errado. Pode escolher outro curso, porque aqui você vai deixar de ser escritor. Você vai ter que ler muita teoria, etc, etc, etc. Não vai ter tempo para escrever. E se você tem talento para escrito, você vai perder o seu talento. Na primeira semana ele falou isso. Mas eu não saí, né? Eu continuei. E para mim foi ótimo o curso de letras, porque eu lia de forma errática, né? Não tinha conhecimento do que era o cânon, dos autores que importavam ou não. Eu ia lendo o que me caía nas mãos, né? Ler teoria também foi muito importante, teoria literária, entender os mecanismos, como funciona. E principalmente acho que no segundo ano de letras, tinha um site, não sei se vocês lembram, tinha um site de literatura, foi um dos primeiros, que estava na home do UOL, que era a Uhum. indicação do UOL para livros, chamava-se Capitu. E eu conheci o editor desse site, namorava uma amiga minha, que era budista também, é budista também, e ela falava assim, o site já existia há uns 4 anos,
chegou a ter 15 jornalistas trabalhando, tinha uma sala, é uma produção mesmo. Aí, quando eu conheci ele, tava ele, ela e mais uma pessoa trabalhando e ele já queria fechar, porque ele pensou que ia conseguir ganhar dinheiro com o site, e era só trabalho, não tinha dinheiro nenhum, né? Não rolava dinheiro nenhum. Mal dava para os custos. E aí eu falei, vou te ajudar, se você quiser, e tal. Ele falou, pô, eu aceito, assim, o que que você quer fazer? O que você quiser, eu faço, ou posso escrever uma coluna, ou te ajudar a captar mais autores, convidar. E aí comecei com uma coluna e em questão de um mês, 2 meses, eu estava editando o site, porque aí eu estava fazendo contato com os editores, com os autores, convidando para participar. E o site tinha muita repercussão na época, né? O fato de estar no UOL tinha uma visibilidade diária muito grande. Quando o UOL puxava, então, como indicação ali, nossa. Então, foi ali que eu já estava no segundo ano de letras, aí eu saquei o potencial que a internet tinha para literatura, para livros, né? E para disseminação do trabalho dos novos autores. Aí eu rapidamente eu falei, vou montar meu próprio site. Eu tinha feito no Capitu uma, uma matéria falando do site Brinquedo de Palavras, que era um site do People, como a gente chama ele aqui em São Paulo, People. Um site que ele tinha, assim, lúdico, que uma para você entrar, tinha uma chavezinha que girava, tal. Eu achei muito criativo aquilo. Ele trabalhava muito com Flash, né, que hoje nem existe mais. Então, foi a primeira pessoa. Fiz uma matéria com ele e tal, e a gente acabou ficando amigos, né? Aí, quando eu pensei em fazer o site, antes de fazer o Mas, site, Edson, peraí, essa história do Cronópolis eu queria deixar deixar para um mais. suspensezinho, um suspensezinho. Eu Tá queria que bom, você falasse 3 poemas para gente, aí tá. daqui a pouco a gente entra nesse lado seu de editor. Vamos lá. Perfeito. Você quer que eu leia 3 poemas? A gente vai fazer. Você fala um pouco, fala 3 poemas. Fala um Tá pouco, fala certo. 3 poemas. Para a gente ir Tá costurando bom. a sua fala. Aí ou você pega poemas que têm algum contexto com isso ou não. Fica a seu critério. Eu acho que eu vou pegar meio cronologicamente. Esse foi meu primeiro livro, Uhum. da Demônio Negro, Demônio né? Negro, é. A gente aqui meio que obriga o poeta a ir ler a poesia, viu? Não, não, acho que faz bem. E eu adoro. Então, tem os meus primeiros poemas, foi uma edição bilíngue, e tem algumas coisas que eu gosto muito, e, e que são curtas, né? O Augusto uma vez leu e comentou: ainda bem que seus poemas são curtos, né? Não sei o que ele quis dizer exatamente, mas, por exemplo, insígnia. Habito este mundo, ave do paraíso sem pernas, rascunho que não pousa nunca. Como esse aí, não só pelo tamanho, mas pela beleza, lê uns 10 aí, porque. Feitiço, algo assim tão inatural que chega a ser outra natureza. Algo sim, não, mais factício, por demais tal coisa feita, que de tão artifício vira arte, vira livro, vira ofício. Tem palimpsesto, toda poesia já escrita não se equipara a toda poesia. Inscrita, a poesia jaz. Já foram 3. Quer Não, mais? fale mais os 3, porque são 3 assim, quando você pega uma epopeia, uma Ilíada, uma Odisseia, aí a pessoa fala uns 3 só, mas às vezes curtos assim, aí você fala uns 6, 7. Tombo, anuros de etimologia obscura, mergulhos em tanques imundos, sapos coachando ali, tudo a revelia de mim, a pupus nauma. Ainda desse livro, só para arrematar,
Esmero, retocar a canção, chegar até a imperfeição, de mero José a impossível João. Maravilha. Edson, antes, eu vou inserir algumas coisas aqui antes da gente chegar em Cronópios Tá. e na Musarrara e Mnemosine, enfim. É, você, nesse seu trajeto, você já deu uma, já começou, falou, né, marginalmente aí sobre isso. Você se aproximou do pensamento oriental, né, e da literatura oriental e também do pensamento e de certa, talvez de certa escrita de matriz africana. Então, os seus poemas, eles têm, ao mesmo tempo que eles têm, conversam, eles têm um forte diálogo com certa tradição oriental. Em algum momento, eles também começaram a ter um diálogo com certa tradição africana, como os oriquis. Então, é como se fosse assim se me permite a liberdade, um zen oriqui. Você tem essa porque o poema ele tem uma circularidade, ele se é como se ele começasse e se fechasse num espaço muito sintético, onde há musicalidade, enfim, e atravessado por essa conversa com o que não é do plano físico exatamente. Tem em alguns momentos, quer dizer, ao mesmo tempo que você toca em questões concretas, né, e questões políticas, sociais, etc., você também conversa com questões que são de ordem metafísica. Eu queria que você falasse como é que a sua poesia começou a conversar e como é que você vê essa conversa com essas tradições. Isso é difícil também de falar sobre, né? Uhum. Mas, bom, vim de tradição cristã, né? Mas eu sempre fui leitor, né? Leitor por exemplo, buscava boas traduções da Bíblia, por exemplo. Tem uma tradução muito boa da Bíblia. Mas a parte que eu mais gostava era o Cântico dos Cânticos, Salmos. Então, essa sonoridade, a beleza, né, da construção, das imagens, isso sempre me atraiu, né? Por outro lado, chegou um momento também na adolescência que eu comecei a buscar outras coisas, né? Aí fui conhecer o yoga, li Lobsang Rampa, não sei se vocês lembram, li tudo do Lobsang Rampa. Carlos Castanheda, na época, li tudo do Carlos Castanheda. A Erva do Diabo. A Erva do Diabo é uma delas, mas É, várias outras coisas dele. E as experiências, né? Comecei a ter, experimentando algumas drogas permitidas e não, alucinógenas. Música, muita coisa, né? A música traz muita informação também, né? É um repertório grande, assim, quando você se abre para traduzir as letras, para entender o que está em jogo ali. Então, tudo isso ajudou a minha formação. Até que eu conheci a prática budista efetivamente, né? Quando eu conheci o budismo, eu pratico um budismo japonês, que é o budismo de Nichiren Daishonin, né? Da Soka Gakkai Internacional. Eu conheci em 93, e foi um músico que me apresentou, né? Então, eu achei muito curioso que um músico como o Luiz Wagner, por exemplo, que faleceu há pouco tempo, que era um músico que tocava reggae, funk, soul, swing, um negrão, assim, gaúcho, com rastafari enorme até. Achei muito curioso que ele praticasse um budismo japonês que eu nunca tinha ouvido falar, né? Até então eu tinha lido muito sobre o Zen budismo, o Suzuki, os livros do D.T. Suzuki, né? D.T. Suzuki, foram introdutor do Zen budismo, acho que no Ocidente, Estados Unidos, chegou no Brasil também, eu li muita coisa, me atraía muito aquele olhar de um mestre zen budista, né? Os koans, né? Aquelas fórmulas
não lógicas que ele jogava ali para os seus discípulos. Através disso, eu cheguei nos haikais, que sempre me interessou muito. Basho foi minha primeira grande paixão, linkado com Leminski, com Alice Ruiz, e aí não para mais, né? Então, o meu texto começou a ser permeado por tudo isso. Agora, fora isso, conforme eu fui amadurecendo, eu teve a questão da reflexão de quem eu era no mundo, né? E aí vem todo o peso histórico, social, o fato de ser negro, ser pobre, o entendimento da ideologia, entendimento do, do que era ser um afro-americano, né? Um afro-brasileiro, afro-americano do Sul. E aí comecei a ler e buscar, e conhecia algumas pessoas do movimento negro, comecei a ler autores negros, eh, e isso foi fundamentando o meu questionamento, a minha relação com a minha própria negritude, coisa que eu não tinha consciência, demorou muito, né? Para eu perceber e me assumir, inclusive, né? Porque no meu registro está que eu sou pardo, não sou negro. Então eu não sabia muito bem o que, que é ser pardo. Fora que depois fui ver que o pardo é uma palavra, tem acepções delicadas, né? Ser pardo não é ser nada, né? É uma café com leite ali, bem no mau sentido, né? E aí fui entender um pouco da história do Brasil, né? Como é que pós-república, escravidão, pós-escravidão, e comecei a entender a minha própria história, né? Por que que nós, minha família, eu, sempre alijados dos bens materiais, você vai sacando tudo, né? Então, isso começou a entrar dentro dos meus textos, claro, né? Inevitável, minha consciência do ser negro, de estar como um homem do sul global, né? a- Afro mesmo, e que até certo momento talvez tivesse negado, tentado ser mais branco do que eu realmente sou, né? Eu lembro que quando eu li o Frantz Fanon a primeira vez, nossa, aquilo foi uma facada, assim, porque quando ele fala do sorriso gris, não sei se vocês lembram disso, uma expressão que ele usa para um sorriso que o negro, estrategicamente para a sobrevivência, ele teve que eh, produzir, né? É o sorriso do Mussum, pensa assim, né? O sorriso chega na frente como estratégia de sedução e e de sobrevivência no trato social, né, que é barra pesada. Nossa, foi muito dolorido, porque eu percebi que, embora eu não tivesse um sorriso assim, que chegasse na frente, mas eu tinha um jeito maleável, assim, de seduzir, né, para não ser detonado. Nego doce, que é pejorativo, né? Isso. Então, toda essa consciência de mim mesmo foi muito dolorosa e levou décadas, né? Anos. E tanto é que meu livro mais recente, onde desagou tudo isso, esse processo tudo, que em alguns poemas, nos outros livros, em alguns versos, entram aqui e acolá, mas eu nunca tinha escrito um projeto em torno dessa questão mesmo, né? Que é o meu livro Negrura, que aí é do começo ao fim, mesmo em poemas que reverberem uma certa espiritualidade que não é uma espiritualidade africana, é uma espiritualidade que dialogou sempre com o Oriente, como é a minha trajetória, né? Então, eu sou um negro brasileiro, baiano, e que pratica o budismo japonês. Então, é uma complexidade enorme. Fale então alguns poemas para a gente, Edson, talvez que conversem com essa forma de espiritualidade cheia de atravessamentos, né? Tá.
Eu tenho inclusive algumas parábolas budistas que eu reescrevi em forma de poemas, tal, mas são um pouco mais longas. Vamos aqui para alguns poemas que talvez reverberem algo, né? Esse não tem título. Preencher com o ser o vazio do eu, com palavras o branco das páginas, com o silêncio falatório do mundo, com ações a carência dos seres, e depois de tudo, desaparecer. O rio continua fluindo, pássaro preto bicando a porta, o relógio tic-taqueando e as perguntas ainda sem respostas. Despertar. A busca principia e se finda no coração. Na longa jornada, dia a dia se oficia. No limite, nos brinda com a iluminação. Ou não. Tem uma fase também de pretensos raicais, por exemplo. Zunido de cigarras. Infância estourando meus tímpanos. Sabiá trinando. Parece que a vida toda carmim se aveluda. As copas das árvores varrem as nuvens do céu. Bafejo de Zéfiro. Tem um, deixa eu ver se eu acho aqui, que chama-se Lotus, que dialoga com o Sutra do Lotus, né, que é um sutra básico, basilar da prática budista do Nichiren Daishonin, que é a prática que eu abracei, que eu não sei se eu vou achar, mas quando eu achar, eu leio para vocês. Bom, achei um outro aqui que é interessante, chama Alta Ajuda, com L, não com U. Alta Ajuda. Uma lanterna ilumina 1000 anos de escuridão. A vida irrefletida não vale a pena ser vivida. O homem é um ente a ser superado. O conhecimento não ultrapassa a nossa própria existência. A razão habita a linguagem. A imaginação dispõe de tudo. Não há nada fora do texto. O Ctrl+C e o Ctrl+V operam maravilhas. É isso para começar. Você está fechado, Nuno. Obrigado, obrigado. Sobre a questão do seu último livro, não sei, você já leu Clóvis Moura? Não? Sim, sim, Clóvis Moura é maravilhoso, né? Assim, maravilhoso. porque, Eu tô desde antes da pandemia, e a pandemia me ajudou bastante nisso, porque me deu tempo, né? uhum. Eu fiz um cronograma de leituras é, afros, negras, sociais, que eu não tinha lido, né? Então, desde 2019 que eu tenho lido tudo, né? Clóvis Moura é incontornável, Lélia Gonzalez, Frantz Fanon, Não, não, os americanos, tem vários, né? Vários. Li, Agora, sobre essa. Eu queria perguntar para você agora, Edson, como é que a cidade de São Paulo conversa com a sua poesia? Porque esse menino que veio da Bahia e que na bagagem veio toda uma musicalidade da fala, vieram as conversas dos parentes, né, a casa como
posto de passagem, né, de todo mundo, de pessoas que vinham para o Sul Maravilha, né, e que depois descobriu a música e que descobriu a música formalmente, né, porque a música já estava na fala, nas conversas, e que acabou descobrindo a espiritualidade, essa conversa com as questões menos materiais e que se, em dado momento, se constituiu como negro, né? Mas como é que a cidade de São Paulo impactou e atravessou essa poesia? Porque é uma cidade muito particular, né? Sim, sim. Muito barulhenta. É A cidade um muito ritmo barulhenta. alucinante. O metrô de São Paulo quem anda no metrô do Rio não é 10% da carga de energia e violência que tem o metrô de São Paulo, assim, da velocidade das pessoas, enfim, Sim, sim, sim. né? É uma grande cidade e que, bom, eu sempre fiz questão de morar em bairros mais. Inicialmente morei em bairros periféricos por condição financeira, né? Mas depois, assim, já na adolescência, quando entrei na universidade, eu já fui morar na Vila Madalena. Então, sempre busquei a zona da cidade um pouco mais eh, cultural, mais culta, mais boêmia, para fugir um pouco disso, né? Porque a cidade era algo que me detona, assim, me cansa, né? Agora, como entra na poesia, como todas as experiências, né? A antena está aberta para tudo, né? E, e o texto, ele abraça todas as influências e como eu filtro, né? Eu como ser humano, como ser pensante, sensível. Então, isso atravessa. Talvez o fato de estar aqui me deu acesso mais rápido a um tipo de poesia que é mais urbana. Foi aqui que eu travei contato direto assim com o concretismo, conheci o Augusto e que troquei coisas pessoalmente, publiquei um livro deles. Então a poesia, essa poesia do, do concretismo me fez muito a cabeça, me faz muito a cabeça. Talvez mais do que se eu não tivesse em São Paulo, por exemplo. Se eu tivesse continuado na Bahia, não teria essa influência tão grande. Embora eu não faça poemas né, dentro da busca, né, concretista, verbo, voco, visual, uma coisa ou outra, mas bem pequeno, mas não tem como você não assimilar o próprio rigor, né, que que os poetas concretos têm em relação à palavra, a construção da frase, a construção do poema, a forma. Isso tudo entrou pelos meus sete sentidos poéticos, né? Como o Haroldo falava, né? Ele tem um livro, né? Que o título é algo parecido, é Educação dos Cinco Sentidos, uma coisa assim, né? É, e aí as experiências, embora na cidade, numa cidade como essa, eu tenho uma relação diferente. Eu percebo isso até em relação aos meus amigos, assim, porque por exemplo, eu não dirijo, nunca aprendi a dirigir, não fiz questão, sempre caminhei a pé, sempre de ônibus. Gosto muito de caminhar e observo as árvores, os pássaros, as flores, isso desde sempre. E percebo que isso é um olhar diferenciado, porque os meus amigos, até minha esposa, meus filhos, passam batido por várias coisas que eu paro e vejo. Quando eu falo a quantidade de pássaros diferentes que eu vi no dia, na minha caminhada, ninguém acredita. Mas tem aqui, claro que tem aqui, você não olha, você não observa, não olha as árvores, não olha nada, né? As pessoas passam batido por tudo. E tem alguns bairros que são lindos, né? Onde eu moro, por exemplo, que é Lapa, Alto da Lapa, tem pássaro que não acaba mais. Então é inacreditável, né? Porque
Estamos em pleno São Paulo, mas sou acordado com sabiás e outros pássaros, e vou dormir com o cantar das maritacas e outros pássaros, e tem várias espécies que convivem, que vêm no quintal, estão nas ruas mais arborizadas. Então, tudo isso talvez a questão da prática budista, sei lá, deu um diferencial aí olhar para o céu, buscar estrelas. As pessoas em São Paulo não olham para o céu, né? Mesmo porque muitas partes do ano o céu está Difícil de ver o nublado. céu, né? Não, e o céu está nublado muitas vezes, né? Mas. E quando está estrelado, ninguém olha também, né? Porque já está acostumado a não olhar. Você já viu o filme Dias Perfeitos? Não. De quem é? É um que está concorrendo ao Oscar. Ah, não vi ainda. Wenders, tu viu o Eu vi, Wenders? Vai ver. ah, Ou se você ainda do não Wim viu, depois Wenders? fala. É, Ah, eu adoro o Wim Wenders. tá? Assisti tudo Vai do Wim ver. Wenders. Você vai sacar o filme. Vou ver sim, com Né? certeza. E a poesia? Tem mais aí para dizer para gente? Claro, tem mais. Deixa eu. Ó, essa da chegada aqui das primeiras décadas em São Paulo, tem um domingo de 64, em plena ditadura militar, que eu lembro, assim, passeando com minha mãe, e esse poema é essa memória, assim. Então, o título é Domingo de 64. Naqueles dias, a paisagem gritava silenciosa. Um câncer feroz dilacerava minha infância, mas eu não fazia ideia ainda. Só a ausência me carregava pela mão. A avenida vazia faiscava, quartel de um lado, tropas a descansar do outro. No meio de tudo, um menino atento ao mundo continuava mudo. O silêncio da mãe era seu único amigo. O ouriço encravado doía fundo. E eu estou preparando um novo livro para esse ano, já está pronto, né? Mas estou vendo a coisa da edição e tal, que chama-se Satori na Cidade. É um livro de haikais, todos produzidos olhando coisas da cidade. Então, com esse olhar, né, zen budista, né, que o haikai possibilita, e essa busca de iluminação olhando aspectos, detalhes ínfimos da cidade que podem nos revelar algo, né? Possibilitar essa iluminação busca, esse satori. Você tem algum? É fácil, seria fácil agora ler uns dois ou três para gente desse? Tem, eu posso abrir aqui o Tá. arquivo, Poemas inéditos. poemas inéditos, deixa eu ver aqui se eu botei em ordem alfabética, poemas próprios. Deixa eu ver onde que eu coloquei isso. Putz, eu não sei em qual pasta que eu coloquei. Ah, tá aqui, acho. Livro novo. Aqui, Satori. É que nós, poetas, tínhamos que fazer um curso também de bibliotecários para poder aprender sistemas de arquivamento. É uma das coisas que a gente não aprende, né? Aí fica o arquivo do computador, fica uma zona, assim. Nossa, o meu desktop é uma coisa absurda. Idem. As pessoas se assustam. Então, ó, o título do livro é Satori na Cidade, Haikwa- Haikwazi e Poemínimos. Então, primeiro, o IP florido, uma falha na Matrix em plena avenida. Vassoura amarela varrendo flores no chão. Pincel de Van Gogh. Cidade tão seca,
primeiras gotas de chuva, sabor de saquê. São todos na métrica mesmo de um haikai, né? Todos com 5, Certo, 7, sim. Estava contando aqui, são haikais sim, a rigor. sem títulos, né? Como um haikai deve ser. Eu só não mantive o Kigo, que é a palavra da estação, mas que está Uhum. misturado com como se a cidade fosse uma grande estação, né? Na atmosfera dos haikais, né? Atmosfera. É. Zunindo na tela fanopaica dos eventos, a bala perdida. Os olhos do avô com suas auréolas azuis. Quilombo resiste. Motoqueiro cai. O vermelho do semáforo se espalha na pista. Guris no velório. No caixão madeira pinos, a mamãe sorri. De tudo na vida, levarei um pôr do sol. Aquele contigo. Entra cabisbaixo pelo portão de serviço. Saudades da mãe. Sabiá trinando. Os afazeres do dia, carmim se aveludam. Por aí vai. Rapaz, você sabe que bom, vou fazer uma pequena confissão aqui. Eu tenho uma implicância básica com haikais, né? Porque eu acho que pouca gente escreve o haikai assim com muita consciência. Primeiro, a maioria não se apropria da função que a métrica tem no haikai, no rigor e na brevidade, né? Segundo, existe uma espécie de emulação da voz de alguém que não se é, ou seja, como se a gente se tornasse um sábio oriental, né, por um passe de mágica ao começar a escrever haikai, ou então pela completa desconexão entre a escrita, entre o que está escrito e o espírito do haikai. Eu achei muito interessante, quer dizer, eu já gosto dos haikais, ou quase haikais que você escreve, né, já publicou em seus livros e pela internet, e esses achei especialmente muito interessantes por essa imbricação, né, entre, como você disse, a cidade como uma estação e a escrita deles. Eles vão costurando um clima, uma atmosfera que é muito bonita. Eu estou curioso pelo livro agora, É legal. quando sair. Edson, então agora vamos retomar aquela história da Cronópios, né? E da Mnemosine, e o percurso que começou lá pelo UOL, né? Capitu. Enfim, pelo Capitu, e desemboca depois no site que você tem, né, mantém hoje, que é o Musahara, né? Aham. Então, assim, só para contextualizar, quem não sabe, depois de participar dessa experiência no UOL, com o Capitu, o Edson se ligou ao People, né? E fizeram uma das revistas ou sites, né? Vocês não gostavam de chamar de revista, era um site, mas era uma revista Sério. pesar, assim, mais importantes da história da internet brasileira, se não for a mais importante, provavelmente é até hoje, que é a Cronópios, e que foi abrigo e casa para muita gente boa, né? Acho que toda a escrita dos anos 00 e 10 passaram por ali, né? Até o fim, que acho que foi 12, né? Quando acabou. 2009. Acabou 2009? Caramba, eu achei que Acabou, tinha. acabou para mim. Ah, para você. Ah, é isso. Você saiu em 2009, é verdade. Eu tinha esquecido desse detalhe. Mas, enfim, esse espaço aí de 10, 12 anos da revista foi assim, foi uma experiência realmente revolucionária. Então, eu queria que você falasse da sua relação, da sua visão como poeta
de sua posição de editor e como isso conversou também com sua poesia em algum momento, ou de alguma Claro, forma, tá? boa, boa, boa. Bom, o Cronópios, ou a Cronópios, foi fundamental, assim, para mim, serviu como uma pós-graduação mesmo em letras. E, ao mesmo tempo, me deu segurança de, de lançar meu próprio trabalho, né? Meu próprio trabalho autoral. Então, meu primeiro livro é 2007, acho. Eu estava na Cronópios ainda. O, ele começou assim, eu tive essa ideia de montar um site e convidei uma amiga, Adriene Mirtes, que é escritora, prosadora, ela, pernambucana, mora aqui em São Paulo. Vamos pensar em fazer um site juntos, tal? Porque ela também trabalhou no Capitu. Aí eu falei, vamos embora. Nesse meio tempo, como eu estava estudando letras, eu conheci o Marcelo Tapia, que hoje é diretor da Casa das Rosas, do Museu Guilherme de Almeida, e a gente estava na mesma sala de grego, né? A gente fez grego antigo. E aí, o Marcelo é um craque, né? Ele já sabia tudo, né? Ele já tinha sido editor, já publicou, inclusive, Leminski, organizava o Bloomsday na, na fase final, né, do Haroldo. Então, eu sabia tudo, né? E a gente trocava muitas figurinhas, eu aprendi muito com ele. E aí, um dia eu sugeri para ele, vamos fazer uma revista literária, virtual? Isso foi antes do Cronópolis. Aí ele falou, vamos. É, Aí começamos a pensar e a primeira pessoa que eu pensei para fazer a produção virtual foi o People, né? O People. E convidamos e marcamos, falamos do projeto, e já começamos a convidar os autores para participar e enquanto isso o People estava fazendo o projeto visual. Aí quando ele apresentou o projeto visual da revista, a gente caiu de costa, né? Coisa incrível, né? O primeiro número da revista Menemosine, eu acho que é histórica mesmo, em todos os aspectos da beleza, os textos, os autores que fizeram parte. Para quem nunca não viu, é difícil até falar, porque é algo que usava todos os recursos verbo e vocovisuais, né? E que a internet nos possibilita. Então, desde a entrada, para você entrar na Menemusine, você tinha que, com o mouse, era como se fosse um game, você tinha, a revista era uma caixinha, você tinha que arrastar a tampa, fazia um barulhinho, inclusive. Aí você tirou a tampa, você via os compartimentos da caixinha, que eram os compartimentos da revista. Cada compartimento era uma coisa, você clicava, todos animados, todas os textos dialogavam com as animações, era uma coisa incrível, assim, foi Era uma algo. experiência multissensorial, só não tinha o aroma. Os outros sentidos estavam todos envolvidos, porque É, na internet não tem cheiro, mas o resto era incrível, né? Tinha uma rádio, inclusive, dentro. isso é. Arnaldo Antunes cantando Glauco Matoso, olha só essa junção que a gente conseguiu nesse. O Arnaldo Antunes cantando uma composição, uma letra do Glauco. Então, coisas assim. A gente recebeu e-mails elogiosos do mundo todo, da Europa, Itália, que realmente era muito bonito, muito bonito. Bom, aí estava nessa ideia de montar um site, né, de literatura, uma revista. Aí o Pipo era o cara, né? Não tinha outra pessoa, né? E aí, Pipo também já chegou com o projeto, ele já tinha o programador, porque aí era site, mas exigia programação e tal. Ele já tinha porque ele trabalhava como web design, né? Então tinha um cara de confiança dele que fazia, e ele sempre fez sites, mesmo os mais mercadológicos, como muito, muito bonitos, assim, muito diferenciados dos outros, assim. Então, meu, projeto. Ele mostrou pra a gente dialogou, fizemos uns ajustes. Não sei se você lembra, assim, da página inicial, caía guarda-chuvinhas, assim. Uhum.
Uma coisa Era incrível. maravilhoso aquilo, era maravilhoso. Cada página caiu uma coisa. Uhum. Depois a gente ficou só no guarda-chuvinha. E aí, e essa ideia que foi, acho que foi diferencial no Cronópios, que eu tinha sacado no Capitu, que o Capitu tinha tipo era um chat, né? As pessoas mandavam mensagem, dialogavam, só que era uma página interna do Capitu. Aí eu falei, não, vamos trazer isso para o Cronópios, vamos ter o nosso chat também, só que na home. Isso foi o café literário, né? Isso foi a coisa mais acertada do mundo, porque o café literário trouxe todo mundo. As pessoas começavam a entrar na revista e colocar comentários, a divulgar seu próprio trabalho, a dar pitacos, e virou uma. Tem uma hora que a gente perdeu o domínio, porque o café literário a gente não tinha filtro, né? Não tinha essa coisa de você coloca lá sua mensagem, fica umas horas para a gente analisar e a gente permite entrar ou não. Tudo que você colocasse, entrava. Então, começou a entrar também, sempre tem os picaretas, né? Os caras que entram para ferrar, né? E os haters, né? Eu Gente lembro, para discutir, enfim, tinha de e tudo. gente que entra com os dois pés no peito, né? Às vezes, gente irritada, falando palavrão. E também, assim, a gente começou a fazer muito sucesso, então tinha gente que não gostava. Eu lembro que tinha uma figura no Ceará que ele montou um site só para falar mal do Cronópolis. Não sei se você lembra disso. Eu acho que Era sim, um é. blog, era um Isso, é. blog, na Um realidade. blog. É. O nome era dialogava com Cortázar, assim, para fazer referência com o Cronópolis, mas era só para falar mal. Ou seja, a gente começou a perceber que realmente estava incomodando e muita gente gostando, né? Então, a gente trabalhava assim, eu era editor de conteúdo, na verdade, o projeto todo foi pensado por mim, as sessões, etc, etc. O Pipa entrou como web design, só que o trabalho dele salta, né? Então, cada vez mais ele foi trazendo ideias, aí criamos o Cronopinhos, que era um site dentro do site só voltado para infanto-juvenil. Depois ele chegou com a ideia da TV Cronópios, que era um outro site dentro do site, com visual de TV, com entrevistas, etc. Ele era uma Depois, usina da utilização da plataforma digital perfeito. para ampliação do universo da literatura, né? Nesse Isso. sentido que acho que É. ele pegou, ele teve uma simbiose com o seu projeto, né? E isso que deu essa Essa, explosão, né, essa criativa, né? amplitude, realmente É. ficou muito significativo, né? Com todas Uhum. essas coisas que ele vinha trazendo. Criamos um programa de entrevista que não estava nem dentro era parte da TV Cronópolis, chamava-se Beatniks. Uhum. Era outro site dentro. Meu, era uma loucura, né? E a produção gráfica de altíssimo nível, né? Era alto, E coisa de artista. chegou a fazer um estúdiozinho, né? Acho que era uma sala, uma coisa Uma assim. sala. É. E aí Esse era um... era o estúdio Cronópios, aí você tinha lá os equipamentos para fazer as Isso. entrevistas, né? Isso. Presenciais. Isso era um projeto que a gente tinha, né, de crescer, de ter um próprio escritório, a sala, etc., receber os autores e tal. Mas eu acabei saindo antes, né? A gente se desentendeu porque o People começou a ficar muito grande, né? Uhum, E uma coisa que ele não entendia, e que também talvez eu não tenha tido habilidade para lidar na época, é que, como o site ficou muito importante, as pessoas começavam a convidar, né, para eventos literários, uhum, para discussões sobre literatura na internet, que era o que estava em boom, uhum. né, dos anos, início dos anos 2000, né? E as pessoas convidavam o editor, né? O editor de conteúdo, que era eu. Então, eu comecei a aparecer muito em muitos eventos. Ele começou a ficar incomodado, porque ele era o backstage sempre, né? Uhum. Então, isso começou daí, né? E, e aí também, São os três grandes finais da história cultural do século XX e XXI. O fim dos Beatles,
o fim dos secos e molhados e o fim da Cronópios. Né? Essas são as Sempre, né? três grandes tragédias aí para gente. Mas eu lembro que tinha uma escritora aí de Niterói, que era muito amiga nossa, tal, que quando terminou, ela escreveu um textão, assim, lamentando, falando que a nossa dupla era Lennon e McCartney. É isso, Foi era o um rompimento sucesso. do Lennon com o McCartney. É, É. era uma sinergia sensacional. Mas foi uma pena, é, porque assim, Mas tinha... eu queria que você falasse três poemas antes e aí contasse para gente, só em breves linhas, como é que essa experiência de editor ela influenciou ou dialogou com a sua poesia, né? Fale três poemas, se forem curtos, Ah, fala tá, de tá. 5 ou 6, né? Bom, eu vou ler alguns do Negrura, que talvez vocês não conheçam ainda. Calundo. Eu não falo inglês, língua de bárbaro sem esperança. Nem Esperanto, língua sem alma, impossível ao canto. Me vingo toda noite sonhando em língua ancestral banto. Gênero humano, homem explorando homem, branco explorando preto, preto explorando preta, preta explorada por todos, todos explorando todas. Alvejados, balas desviam-se lábeis, perdidas, adestradas, elegem hábeis, certeiras como só elas, alvos que passam com passos e peles que não são alvas. Cruz e Souza. Quando Fidalgo, poeta, morreu, uma estrela se precipitou cadente, e a escuridão fria envolveu os pontos luminosos do poente. Uhum. As fugas de Didi. Minha mãe chorava nos ombros da pretinha magra, amiga da adusta Líbia, rainha por nós tão esperada. Sabíamos que logo partiria. Mais um ano de trabalho doméstico e cotidiano, sem registros, sem direitos, na casa de uma família granfina do interior paulista. Há tanta angústia antiga em cada corpo, em cada pedra onde o chicote graça, e o necessário pranto se desgraça em verso amargo ao avistar o porto. Banzitude, para terminar essa sessão. Pesam em meu lombo onomatologias bem suspeitas. Sou Zé e filho de Eduard, um desterro sem quilombo à vista, e sobre o nome a entrevista cruz. Sou nenhum mulato, pardo, negro, índio, mal parido, tingido, tingido e d'água salgada vindo. Mesmo depois de liberto, com sapatos rotos, um ilhéu que o destino não quis soteropolitano. Um grapiúna que descobriu o frio no sul maravilha, um ex-seminarista com cicatrizes à flor da pele, não ungido, sem excesso de melanina, ainda longe da matéria alva que se tingiu o mundo, irmão daqueles que não se alçaram ao carro do êxito e continuam sonhando com um suposto e belo fim. Uhum. Maravilha. Eu queria, antes de você falar aí essa questão que eu deixei no ar, queria até dar um pequeno depoimento, né? Porque há uma coisa de Cronópios que eu desbragadamente imitei em Malar Margens, e foi essa inclusividade. A revista, você como editor de conteúdo, Edson, você não diferenciava quem era um escritor já mais ou menos posto, um escritor, um poeta, uma poeta,
Sim, você abraçava quem mandasse algum poema que você, na sua ótica, julgasse, né, poemas escritos e textos com qualidade sim. para ir ao ar, você colocava independentemente de quem fosse. Eu sou uma prova viva disso, porque a Cronópolis foi a primeira revista que me publicou. Eu, absolutamente desconhecido à época, mandei uns poemas lá, meio sem fé. Eu vi o anúncio, acho que alguma rede social, ainda incipiente, apareceu lá, ou no jornal, acho que foi no jornal, talvez uma Jornal. nota num jornal, né? Era o e-mail e tal, né? Eu mandei, com a qual não foi a surpresa ao receber a sua resposta, né? Edson Cruz, os seus poemas serão publicados, etc. Então, e eu era absolutamente desconhecido e mais marginal ainda do que sou hoje. Então, e essa lição eu aprendi para quando a gente resolveu fazer a Malar Margens, foi uma coisa que nós preservamos esses anos todos de existência. Nós estamos de férias agora, tiramos um ano sabático. Uhum. Vamos voltar esse ano ainda, mas em algum momento aí do meio do ano. Mas toda a existência de Malarmage preservou e preservará essa premissa de publicação de pessoas que, enfim, não estão aí, né, com nenhuma confirmação, mas que a Certo. gente entende que a estética dos poemas é uma estética que merece a leitura, né? Então mas É eu queria isso. falar sobre essa sua esse seu filtro para ler poetas e para isso acabou conversando com você falou o Cronópolis foi minha pós-graduação. Isso acabou influenciando a sua escrita também, a sua Claro, extraindo ferramentas. Você extraiu ferramentas disso para a sua poesia? claro, porque ampliou meu repertório, né? Uhum. E fora o repertório, leituras que eu não havia feito, que fui fazendo no caminho, né? A relação com grandes poetas, né? Relações que se tornaram pessoais, de trocas de livros, de trocas de mensagens, de visitas pessoais, de mediação de mesas. Isso é inestimável, né, para um trabalho do poeta, né? Então, efetivamente, eu percebi, eu encontrei meu métier. Aquela pergunta, aquela aula inicial com o Tati, né, que eu saía reverberando isso. Putz, encontrei meu métier e as pessoas que eu gosto. E todo tipo de pessoa, porque você sabe, né? Os poetas são os seres mais suscetíveis do planeta, né? Então tem todo tipo de ser humano, de pessoas, né? Eu conheci todos, de todo tipo, né? Da gente boa, gente que se puder te passa a perna, gente rancorosa, de tudo, vivenciei de tudo com poetas de alto calibre, de baixo calibre, poetas que se achavam, pretensamente se achavam grandes poetas e não eram, grandes textos. Então, isso que eu chamo de a minha pós-graduação, em literatura, principalmente em poesia, né? Porque eu, por ser poeta também sempre privilegiei, né? Eu tratei diferenciadamente os poetas, vamos dizer assim. E eles reconhecem isso, né? Então, tenho amigos infindos. E aí eu percebi também que eu poderia, porque você precisa de leitor, né? Principalmente quando você tá lendo, né? Você está começando, e não pode ser que nem o Paulo diz um ABC da literatura e um ABC da poesia. Você não pode levar em consideração os elogios dos amigos, da mulher, né, do primo. Você tem que dar os seus textos para gente que tenha quilometragem, né, e que vai dizer com clareza o que você precisa melhorar, que está bom ou não, não ficar dando tapinhas nas costas. Então, essa rede que o Cronópolis me possibilitou é uma rede que me deu essa possibilidade, né? Então, para o Sortilégio, que foi meu primeiro livro, quando eu achava que eu tinha um trabalho já, selecionei os poemas, né? Eu mandei para 10 poetas que eu admirava e para eles comentarem. E todos me responderam. E respostas incríveis, né? Desde aquele que falava, ó, esse poema é só brincadeira, isso não é poesia ainda, tira do livro. Até poetas que davam sugestões para a resolução de algum verso que não ficou bom,
O poema era interessante, mas tal e tal verso está mal resolvido aqui. Então isso foi incrível, né? Eles foram muito generosos, né? Porque eu desenvolvi uma relação de troca e de generosidade que permitiu eh, essa vivência, né? As pessoas eram essa sinceridade também na relação, né? E eu ouvia. Então aí isso possibilitou lançar meu primeiro livro com segurança, né? Tanto é que é um livro que hoje eu já tenho 12 livros publicados, entre, entre poesia, basicamente poesia, mas tem alguma prosa, né? Tem um ensaio, mas eu olho para trás, eu pego ainda o sortilégio e não me envergonho do livro, né? Como muito autor, depois acaba se envergonhando do primeiro livro. Eu não me envergonho, acho que tem achados muito bacanas, está muito bem resolvido esteticamente, enquanto projeto, começo, meio e fim. Eu gosto muito. Então, essa relação com os autores sempre foi importante, né? E, por exemplo, quando eu organizei a Suzana falou do Musa Fugidia, né? Mas Musa Fugidia foi a segunda edição, Suzana. A primeira edição foi o que é poesia, né? Foram É a que eu 47 tenho. poetas, Essa é a que eu tenho, é o que é essa é o que você poesia. tem. Isso. Então, essa é a primeira edição, É, capa branca, isso. É. 47 poetas. Uhum. Aí depois eu pensei em ampliar, aí que entrou a Moinhos, então de 47 foi para 70. Você não tem, né? Você encontra só na estante virtual, eu acho. E, e agora, esse ano, junto com o Ricardo, um poeta carioca, né? Ele mora no Rio de Janeiro, hein? Você conhece, tá lá no nosso grupo Bricabrac. Ele está co-organizando comigo a reedição ampliada, e a gente está em dúvida se vai chamar o que é poesia ou Musa Fugidia. É o Ricardo Vieira, né? Ricardo Vieira, está É o aqui com a gente. Ricardo Vieira, Está aqui com a de gente, Lima. Ricardo. É. Ah, ô, Ricardo Vieira, Aí, ele aí. bem-vindo. Então, é o co-organizadora da reedição do que é poesia ou Musa Fugidia. A gente vai bater o martelo ainda qual o título. E, e aí, o que eu ia dizer é o seguinte, que nesse diálogo também, porque esse livro, abraço, Ricardo, esse livro aqui gerou vários projetos, possibilitou que eu trouxesse poetas de vários calibres e reunisse numa mesa para discutir o que é poesia juntos, né, pessoalmente, né? Então, girou um ciclo de debates na Casa das Rosas, que levou anos, né? Então, eu trouxe todo mundo que estava praticamente nesse livro, na Eu primeira acho que edição. está no YouTube, né? Isso está no YouTube, não está? Tem vários, É, acho que eu vi alguma coisa no YouTube. várias gravações. O É, Papo com Augusto de Campos está lá, com Paulo Henriques Brito está lá, é. mas foi com todo mundo, né? O Papo com o Goulart não está. Ah, Mas tem a gravação da Casa das Rosas. Isso merece, inclusive, uma edição depois. pois é. E, e essa possibilidade também, em alguns debates, eu consegui reunir poetas antagônicos, inclusive, poetas que não se falavam mais há muitos anos, né? No lançamento, por exemplo, eu chamei o Augusto, chamei o Afonso Romano de Santana. Então, sabe, poetas que muitos anos, né, se debatiam, degladiavam também nas mídias, eu consegui botá-los, o Cláudio Villa junto com Augusto de Campos, por exemplo. Eu lembro do Cláudio Villa, isso vale a pena contar, Hum. porque o Augusto não sabia se ia aparecer, né? Porque ele estava com uma inflamação no trigêmeo e tal, sentia dor. Mas o Cláudio Villa foi. Aí depois o Augusto chegou. Aí o Cláudio Villa, na primeira fala do Cláudio Villa, ele diz assim: Eu não sabia que o avatar da poesia ia estar aqui. Então Ai, o meu papo Deus. começou assim, já com essa Começou farinha. quente, começou quente. Então teve vários papos desse calibre, dessas trocas, e pessoas que depois, Aham. né, se reconciliaram, alguns não. Mas É, foi incrível. Tanto botar na mesma edição autores de gerações diferenciadas e que nem se falavam, até como
numa mesa para discutir o que é poesia. E porque os anos vão passando também, as pessoas vão ficando mais maduras e vai ficando para trás. O próprio Augusto falou isso, né? Meus anos de combate passaram, agora eu quero paz, não quero mais, quero ficar fazendo minhas traduções, tá? Mas Ô, fala, Edson, eu vou pedir para você falar. Infelizmente, né? O papo é ótimo, a gente terminaria aqui, entraria pela noite conversando, mas o programa tem um formato, né? Então a gente tem que, daqui a pouco, encerrar. Então eu vou pedir para você falar alguns poemas, aí eu vou passar para a Suzana, que ela vai falar um poema seu. O Ricardo Vieira Lima pediu para ele ler Negrura. Não, ele já leu. Não, ele pediu para Ele já ler. Ah, leu, não, né? tá aqui agora, desculpe. Ele pediu para você falar o poema Lima Barreto, que está o com a Lima Barreto, leitura. tá É bom, isso. É tá que ele aqui tinha na pedido mão. o anterior que você acabou Negrura, eu falando vi e eu não sei Negrura, não vi, pedir. mas ele já leu. É. Tá. Então vai lá, Lima Barreto emerge do cemitério dos vivos direto para o túmulo dos acontecimentos cotidianos. Desviando-se dos vitoriosos, brada a inelutável que teima em persegui-lo pelos bairros do Rio de Janeiro. Nunca amei e nunca fui amado, mas é no futuro que a existência do verdadeiro homem se consagra. E tem nessa mesma pegada o coffee, o café, deixa eu ver se eu acho aqui. Coffee arábica, que é o nome em latim do café, né? Obrigado, Ricardo. Coffee arábica. Passar todas as manhãs no coador branco da memória o pó eurocêntrico da história. Escoar o líquido negro e inalar aquele aroma de mouros insurgentes. Eu vou precisar sair 2 segundinhos e volto. Pode ser? Enquanto Pode, você pode. segura a Tá onda. bom, tá bom. Vai lá, que enquanto isso eu vou Suzana, animar a plateia. Eu vou animar a plateia, tá? Eu vou contar uma história pessoal de a Mara comentou, tão boas essas histórias dos autores, né? O meio literário, os poetas entre si. Eu editei durante 10 anos a revista Poesia Sempre, da Biblioteca Nacional. E eu era funcionária da biblioteca, né? Então tinha lá o Afonso Romano Santana dirigindo a biblioteca e a revista. E tinha um outro grande poeta que era um funcionário da Biblioteca Nacional, tá? E os dois começam com A. Essa é uma briga famosa, assim, né? O Armando Freitas foram brigas de jornais, as pessoas iam para o jornal, né? Brigar. Você sabia que o Armando, o Afonso com os irmãos Campos, isso aí ocupava páginas e páginas do Jornal do Brasil, né? E essa briga do Armando com o Afonso era pública, né? Então, por isso que eu estou falando aqui. E eu, trabalhando na biblioteca, o Afonso no gabinete, e eu trabalhando junto com o Armando do meu lado, assim. Me diverti muito nessa época trabalhando com ele. Mas os dois começam com A. E eu era muitas vezes chamada ao gabinete para falar com o Afonso, e eu sou muito distraída, sou a pessoa mais distraída que vocês conhecem. Então, eu chegava para falar com o Afonso e dizia, Armando, e ele, Suzana, você está me chamando de Armando. Aí tá, eu falava, não, desculpa, não sei o quê, continuava tratando de trabalho, né? Quando eu descia, chamava o Armando de Afonso. Faltava virar Era o uma disco. Você brincadeira. esquecia de virar esquecia de virar o disco. Até hoje eu sou assim, né? É. Sou muito distraída, assim. Quem está aqui me conhece mais de perto e tal, sabe que eu sou assim. A Camila é uma testemunha assim da minha distração terrível, né? Olha ela, olha só, faz cada coisa que vocês não imaginam, né? E esse negócio também, né? Eu não sou muito dada, por exemplo, com autoridades, né? Eu tenho, sou sem jeito com aquilo, né? Então eu chamo assim o general de cabo, cabo de general, e aí
Imagina a confusão que isso dá nas relações de trabalho, política, essa mulher. Você já se apresenta mal, né? Trocando o nome das pessoas. Sempre fui assim. Se passar pela rua por vocês e não cumprimentar, porque eu não vi, porque eu não vejo. Meu Mas são problema, histórias, tem muita história. Na revista tinha muitas histórias dessas, como ele contou. Né? Muitas, muitas, muitas. Essa eu vivi porque eu vivi na pele, né? eu Trabalhando com os fiquei, eu dois. fiquei me coçando para perguntar sobre uma briga que tem, mas é que eu não queria mencionar o nome das pessoas envolvidas. Depois eu vou perguntar em off, porque tem uma briga homérica, duas pessoas lá de São Paulo que brigam até hoje, assim, se falam, assim, são virulentas, são duas pessoas virulentas que já discutiram, assim. Tá, eu não vou falar aqui porque eu não quero falar os nomes, mas tem duas pessoas aí de São Paulo que Aham. brigam, assim, estão no livro salvo engano, eu espero não ter me distraído, e brigam assim muito aguerridamente. Todos dois têm um comportamento assim, um temperamento É, de conflito, eu né? São dados a conflito e bons poetas enfim, é, mas é uma, deve ter sido divertido. Nuno, a questão é assim, para mim, assim, Hum. se há uma das coisas que eu não gosto na literatura é É isso. isso, é isso, é. Realmente eu não gosto, não me sinto, É, não acho. eu não me meto, Achei engraçado que o que aconteceu comigo era uma é experiência de isso, trabalho, gente. é, De um lugar para outro, trocando o nome das pessoas que se é. estavam, né? E Então, para falando mim com foi duas marcante, pessoas que mas não se era gostavam, muito né? a revista que eu editei, a Poesia Sempre, ela me deixou assim umas marcas muito. Eu não sabia bem esse mundo da poesia que tinha tanta coisa, algumas inimizades, e você não sabe bem por quê, porque a maioria paga Se pelos resume livros. a ego, se resume a ego, é Não puro é ego. As pessoas assim, têm um nada a ego ver, né? Então, relativo, a pessoa, é né, isso. não tem assim, eu não fico interessada nas pessoas. Mas, enfim, Ser o Edson, maior poeta do mundo, se for um crápula, tô fora, é, eu leio, não quero não, eu leio, mas a pessoa eu afasto, né? Você Eu vê leio, ali, assim como eu você vê os leio, eu quadros de leio. Picasso, né? Você vê o quadro Eu de Picasso leio. e vai ver a vida, o modo Eu como ele separo a tratava das obra, eu separo a mulheres, né? obra da pessoa. A obra é É, obra, a não, eu pessoa. tento separar, não vou dizer que seja Isso. mas É, já não é um mundo assim que não me interessa, né? Assim, é isso. e aí eu queria agora cortar, porque chegou o nosso poeta da tarde, Isso. porque eu queria que ele falasse seus poemas. É para terminar ou para ele falar? Ele falar os poemas ainda, Queria que ele falasse uns tá? 3 ou 4 poemas, se forem haikais, uns 6 ou 7 ou 8. E aí, Suzana, passo para você fazer o encerramento. Tá bom. Maravilha. Também do Negrura, é, deixa eu ver aqui. Terra Brasilis, curtinho também. Ao nativo do Brasil, o não indígena é branco, mesmo que seja preto. Uhum. Tramas. Minha cidade é uma teia urdida em locais degradados. Homens e mulheres antes aldeados a habitar o entorno de rios, agora povoados por dejetos. O que ainda resiste em mim são os sonhos de meus irmãos, viventes que ainda cintilam a esperar que a noite sem fim pegue no sono e faíscas do fogo sagrado possam lampejar novamente. A visão de tanto sofrimento são como pétalas rubras, espalhadas por um chão negro de uma épica com sua lógica de assombro. Com esses fragmentos, reconstruo as ruínas de meu lar, a casa que resistirá ao vento. Erguerei novos quilombos, novas aldeias, configurações outras do estar, esboços, sistemas de escrita, adíncra de povos cambiantes, cânticos de uma nação inexistente, poemas com a força alada
de palavras encantadas, orações com seus desígnios assinalados. E aí tem um poema que chama-se, ele já se chamou Lágrimas, e agora se chama Ministério do Ultramar. Vamos ver se vocês sacam o que é esse poema. Ano bom, Arzila, Ormuz, Azamor, Celta, Flores, Agadir, Safim, Tangerácara, Angola, Mogador, Agus, Cabinda, Cabo Verde, Arguim, São Jorge da Mina, Fernando Pó, Costa do Ouro Portuguesa, Baraim, Melinde, São Tomé de Milhapore, Solor, Guiné Portuguesa, Boina, Socotorá, Quilua, São Tomé e Príncipe, Ziguinchor, Fortaleza de São João Batista de Ajudá, Macassar, Bioko, Paliacate, Coxim, Alcácer, Seger, Mombasa, Zanzibar, Ceilão, Laquedivas, Maldivas, Bassaim, Calecut, Cananor, Chaú, Colão, Chittagong, Cranganor, Bombaim, Dadrai, Nagaraveli, Nagapatinã, Diu, Goa, Hugli, Timor-Leste, Damão, Cisplatina, Mazulipatão, Malaca, Molucas, Flores, Surate, Mazagão, Mangalore, Moçambique, Ternate, Salsete, Lourenço Marques, Nova Colônia do Sacramento, Touto, Cude, Bandar, Abas, Cisplatina, Macau, Bante, Brasil, Mascate, Nagasaki, Portugal. Quanto de nossas lágrimas salgaram os mares em que navegastes. Uhum. Legal. Esse poema é uma canção em palavras, né? Assim, o ritmo dele, a maneira como ele vai. Maravilhoso. Suzana, Agora, então, gente, é, começar agradecendo ao Edson, presença aqui no nosso concerto, né? A presença de vocês nesse sábado calorento. Hoje está bem calor aqui no Rio, viu, Edson? É, Mas a gente está aqui, né, com a poesia, né, com esse frescor, né, da poesia. E também agradecer aqui ao Nuno, a parceria. Queria dar uns avisos assim para vocês antes do encerramento, né? É que agora no dia 12 de março, né, a gente começa a lançar, 12 de março não, a Camila me diz depois, ela vai mandar depois para vocês. A gente começa, está lançando a nossa formação literária para escritores e a formação literária para mediadores de leitura. A partir do dia 7 de março. Beth, viu? Ela sabe melhor que eu. Vocês viram? É terrível, não dá para marketing, é terrível, meu, tá? Então, começa a nossa formação literária para mediadores de leitura e para escritores. É um curso que ele tem 160 horas, ele tem 1 ano de duração, com matérias que são obrigatórias, matérias práticas de escrita, matérias eletivas, é todo uma coisa assim, que é para as pessoas que desejam escrever, que não têm uma formação literária, mas não necessariamente tem que fazer uma faculdade de letras, como acabou de falar o Edson Cruz aqui, né, que o Tati falou para você, né? Às vezes até inibe um pouco o talento, é verdade, mas eu valorizo muito porque eu fiz teoria literária, então eu valorizo demais a teoria, sabe, gente? Ela me ajuda demais na minha expressão, na minha percepção do texto, tudo, não é como, e é interessante. Então, essa formação para escritores, ela tem esse objetivo. Tem muita gente que chega, né, que não, às vezes a pessoa escreve, mas pensa que a literatura começou com ele, mas não é, né? Tem uma história por trás, a linguagem tem uma história, né? Então, o curso de formação nosso, ele é modéstia à parte, assim. Então, o que eu vou pedir aqui pedir que a Camila possa enviar a nossa divulgação para vocês, para quem estiver aqui, e quem puder, quiser ajudar a distribuir essa divulgação nos seus sites, nas suas comunidades, assim, a gente agradece, tá? A estação
o Instituto Estação das Letras agradece, tá? Então, eu estou aqui fazendo essa solicitação a vocês. Agora, voltando ao nosso concerto, né? E aqui é o Edson, né? Não queria encerrar sem dizer para o Edson um poema dele. O Nuno abriu com um poema e eu vou fechar, não é? Tem um verso também que eu li em outro texto, uma vez, em que você diz assim, um verso, num poema que é aquele Dharani, eu chamo Dharani, né? Dharani, né? Que está misturado com sânscrito, né? É sânscrito, né? Isso. E, e você diz assim: novas palavras criam novas realidades. Isso é um verso desse poema, né? É muito bonito, né? Que a função da poesia, né? É não só, né? É criar ou recriar, é também recriar as palavras, né? Recriar significa você dar uma outra roupagem, né? À realidade, uma nova linguagem, é outra coisa, né, Edson? É muito bonito o que você faz, né? Você faz muito isso, né? Bastante. Agora, o seu poema, para você, tá? Criptografias. Não há nada que se faça letra muda, alfabeto que não possa ser desnudo, caractere que em cifra se transmude, inscrição, seja no Sutra ou no Talmud, marcas d'água que se mostram indeléveis, garatujas desenhadas sobre peles, rasuras em um livro tuareg, união em uma língua extraterrestre. Tão bonito esse texto, esse final, né? Essa coisa de você tentar também trabalhar, né, as outras linguagens, as outras formas, né, de expressão. Eu acho que ele tem muito do que você faz, né? Esse criptografias, tá? Então, é isso, tá, querido? Te agradeço demais, eu e o Nuno e Obrigado. o Instituto, todos nós que estamos aqui, né, por essa tarde aqui, em que a gente pôde conhecer melhor você e seus textos, seu universo. Tem muito mais para ser dito, para falar com você, mas, como diz o Nuno, o tempo ruge e urge, tá? Vamos brincar, tá bom? É isso Muito aí, gente. obrigado. Obrigada a todos, tá? Quer falar Obrigado. alguma coisa final? Você? É, agradecer o convite, muito, muito bacana. Depois quero ver a gravação para divulgar aí para os amigos que não puderam estar aqui hoje. Legal. Legal. E é isso, a poesia nos hermana, né? A poesia realmente é. Daqui a pouco eu vou receber um grande poeta aqui em casa também. Vamos fazer um sarau em torno dele, um poeta que nasceu no Ceilão e morou nos Estados Unidos e se tornou diplomata americano, imagina isso? Olha. Com mais de 20 anos, fazendo poesia e trabalhando para o império. Uhum. Tá. E uma grande figura humana, um grande trabalho. Então você vê que a poesia tem essa coisa, né? A nossa relação se deu pela poesia, a minha e do Indra, né? É, E, e, e é a relação que também nos une, né? Me uniu com o Nuno Hall, com você, Suzana, muito generosa, suas palavras desde o primeiro momento, desde aquele primeira leitura, né? Que nós participamos com a Noêmia, né? Foi ali, a gente. Eu já conhecia você, mas a É. gente nunca tinha falado, né? Isso, a E gente se ali a gente. acompanhava o trabalho um do É, outro há anos, né? Mas nunca tínhamos. Isso isso é aí. incrível. Então, Foi muito muito. obrigado. Agradecer a todos que estão presentes e vamos em frente aí, porque esse ano é o ano do dragão de madeira. É, Promete. dragão de madeira. É legal. É isso A aí. alegria foi nossa, a alegria foi nossa. Não é alegria, Essa, não. você é uma pessoa que eu acompanho, um poeta e uma pessoa que eu acompanho já há muitos anos, assim, um pouco, bastante silenciosamente, como é meu estilo, mas estou sempre ali, ligado, prestando atenção nos seus movimentos e lendo, leio o Muzahara, enfim, era fã do Cronópios e, enfim, é uma alegria ter tido você aqui essa tarde para a gente poder falar de poesia, da sua trajetória, do seu caminho, da sua escrita, né? Muito obrigado, Obrigado. muito obrigado. E Por manda um esse abraço presente. para sua esposa. Tá bom, pode deixar, deixa comigo. Gente, beijo então.
Boa tarde para Beijo todo para mundo, todos, uma tá? alegria. Até Um mais. bom fim de Camila, obrigado, semana. Camila, por mais essa De tarde. nada, gente. Uma boa tarde. Bom final Tchau, de tchau. sábado para Beijão, todos. beijão. Até a Tarde, próxima. Boa Camila. tarde, Tchau, obrigada. tchau, Suzana. Tarde, gente. Até mais.